Fala meus cabeçudinhos, vídeo de análise aí dos jogos dessa sexta-feira com o retorno dos campeonatos europeus, dos campeonatos nacionais. Temos aí campeonato alemão, campeonato espanhol, campeonato italiano, jogos interessantes, não são com as maiores equipes da competição, mas sinceramente, comenta aqui para eu saber, vocês preferem que eu traga análise num dia como essa sexta-feira dos jogos que tem, ou preferem que eu deixe para trazer só análise do dia seguinte, que seria no caso sábado ou domingo, que tem os jogos das grandes equipes? Comenta aqui abaixo que eu quero saber, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Passamos aí de 200 mil inscritos, agora a meta é 300 mil inscritos, vamos nessa, de 100 em 100, vamos em busca do tão sonhado 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. É de certeza a comunidade que mais cresce no YouTube dentro do mercado de apostas esportivas. Beleza? Sem muita conversa, direto às análises dos jogos aí desta sexta-feira. E vamos à análise aí do nosso primeiro jogo. Temos Campeonato Espanhol, La Liga, Leganés enfrentando em casa a boa equipe do Rayo Vallecano que está ocupando aí a 7ª colocação do campeonato com 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, enquanto o Leganés está brigando para não ser rebaixado. O time só tem 5 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, está na 16ª colocação, 3 pontos à frente da equipe do Espanhol. É um jogo aí onde o Leganés deve procurar propor mais essa partida, tentando sair da parte de baixo da tabela, mas também a equipe do Rayo Vallecano está visando ali as vagas de competições europeias, já que está 1 ponto atrás da equipe do Mallorca e 5 pontos atrás da equipe do Villarreal. Seria um sonho, né, para o Rayo Vallecano participar aí das próximas competições europeias na temporada 2025-2026. Qual é a minha análise para esse jogo? Duas equipes que jogam muito pelas pontas e que têm um número bom de escanteios, pelo menos essa é a média tanto dos escanteios do Rayo Vallecano quanto da equipe do Leganés. São duas equipes que tem um número relativamente alto de cantos na competição. A minha linha aqui seria de 7.5 cantos numa odd de 1.41. Galera, é uma odd aí de 1.40 ou mais para poder ter mais do que 7 escanteios na partida. E aqui é a soma dos escanteios do Leganés, que joga dentro de casa, com a soma dos escanteios do Rayo Vallecano. É muito interessante essa linha, porque desse jeito que está aqui, você juntando com qualquer outra operação, você consegue obter ali uma odd acima de 1.60 e colocar a sua unidade. Então, para esse primeiro jogo aí, campeonato espanhol, La Liga, Leganés contra Rayo Vallecano, mais de 7.5 escanteios é a minha primeira análise. Para o nosso segundo jogo, campeonato alemão, temos aí Bundesliga, talvez o melhor jogo aí dessa sexta-feira, o Werder Bremen em casa enfrentando a equipe do Mainz 05. O Werder Bremen é uma equipe que marca muitos gols, mas também sofre muitos gols. Marcou 1 ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. Marcou 1 ou mais gols só no segundo tempo em 90% dos últimos 10 jogos. Só que aqui é onde vem um problema. O time levou 1 ou mais gols nas últimas 6 partidas. Levou 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos. E aí, claro que vai estar gritando aqui o over goals dessa partida. Porque temos também gols no primeiro tempo, nas últimas 7 partidas do Werder Bremen, mais de 1.5 gols nas últimas 7, mais de 1 gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10, mais de 1.5 gols também em 80%. Aí você vem para o lado do time do Mainz 05, é um time que está bem posicionado na tabela, marcou 1 ou mais gols em 90%, marcou 2 ou mais gols em 80%. Então temos duas equipes aqui completamente over goals, e é justamente onde eu quero trabalhar com vocês. Mais de 2.5 gols no odd de 1.80 num jogo do campeonato alemão é quase que uma oportunidade. É muito difícil você conseguir identificar isso aqui, a não ser que sejam duas equipes que sejam under goals, que sejam equipes que marcam poucos gols ou que sofrem poucos gols, o que não é o caso aqui. Estamos falando de duas equipes que têm forte a presença do mercado aqui de over goals. E aqui, ó, o Mainz 05, ele é o 6º colocado, ele tá com 31 pontos. Ele tá 1 ponto atrás do Leipzig e 1 ponto atrás do Stuttgart, ou seja, o Mainz 05 hoje está a 1 ponto da zona de classificação da próxima Champions League. E o Werder Bremen não está muito distante, ele tem 27 pontos, está 4 pontos da equipe do Mainz 05, também visando as competições europeias. É o famoso jogo de 6 pontos, porque se o Werder Bremen conseguir vencer a equipe do Mainz 05, ficará a apenas 1 pontinho da equipe que é a 6ª colocada. Galera, jogo cheirando gol, jogo com a cara de over goals. Então, mais de 2.5 gols, odd 1.80. E é claro que com uma boa oportunidade dessa, de pagando mais do que 1.80 no over 2.5 gols do campeonato alemão, eu tô dentro dessa operação. O jogo Werder Bremen contra Mainz 05, duas equipes que visam ali a parte de cima da tabela, a zona de classificação para as competições europeias. Duas equipes
over goals. Uma que faz e toma muitos gols, que é a equipe da casa, e a outra que marca muitos gols, que é a equipe visitante, que marcou 2 ou mais gols em quase todos os últimos 10 jogos. Galera, mais de 2.5 gols, odd de 1.81, coloquei aqui a minha unidade de R$2.000 para um possível retorno de R$3.620. Aí agora vem um detalhe, mesmo se tratando de um jogo com grandes possibilidades de bater o over 2.5 gols, eu gosto de trazer para vocês que isso não é uma garantia, que isso não é um investimento, que isso daqui é o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, mas não garante o resultado. Agora, se você pegar o retrospecto dos últimos palpites que eu compartilhei com vocês, vocês vão ver uma média de acerto aí entre 70% e 80%, mas mesmo assim não garante o resultado. Então joguem com responsabilidade, o jogo é apenas para maiores de 18 anos, aqui é a forma que eu vou trabalhar nesse jogo e estou compartilhando gratuitamente com vocês. Para o nosso terceiro jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, jogo entre Montpellier e a equipe do Lens. Duas equipes que ocupam posições completamente diferentes na tabela. O Montpellier, que joga dentro de casa brigando para não ser rebaixado. O Lens, que joga fora de casa brigando pela parte de cima da tabela, querendo participar das próximas competições europeias. O Lens está aqui ó, na 7ª colocação com 30 pontos, a mesma quantidade de pontos do Lyon e 2 pontos atrás do Lille, que é a primeira equipe ali dentro das competições europeias. Já a equipe do Montpellier é o penúltimo colocado, tem apenas o 17º colocado e apenas 15 pontos. De 19 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. O time tomou 44 gols. Pelo que eu posso ver aqui, é a pior defesa da competição. Tomou 6 gols a mais do que o Lanterna Le Havre. Só que assim, tem uma coisa que é comum entre essas duas equipes, mesmo uma estando na parte de cima da tabela e outra na parte de baixo da tabela, que é o número médio de cartões dessas equipes na competição. São duas equipes que têm uma média acima de 2.5 cartões cada por jogo. E aí eu venho aqui justamente para o mercado de cartões dentro do site da Betfair, que inclusive o link está aí do meu grupo gratuito, vai estar fixado aí nos comentários, beleza? Então aqui ó, a linha de 3.5 cartões numa odd de 1.40. Isso daqui lembra a análise lá do primeiro jogo, que também tinha uma odd de 1.40. É uma odd que é interessante para você juntar com outro mercado dentro do mesmo jogo ou com algum outro jogo. Qualquer um que você misturar, você vai ter um odd ali acima de 1,60, 1,70, 1,80 ou às vezes até mais, a depender do jogo que você vai misturar. Então, para esse jogo do Campeonato Francês entre Montpellier e Lens, uma equipe desesperada para sair da zona de rebaixamento, a outra querendo entrar na zona de classificação. Duas equipes que têm média alta de cartões na competição. Tem tudo aí para a gente ter mais do que 3.5 cartões. E toda vez que eu falo de cartões, eu gosto de lembrar, galera, cartão vermelho conta como 2, tá? Então, tomou um cartão vermelho, já conta como 2. A gente só precisa buscar mais 2 amarelos. Ou, quem sabe, mais um vermelho. Tomou 2 vermelhos, acabou, já bateu aí a nossa operação de mais de 3.5 cartões. Vamos de campeonato italiano. Temos o jogo do Parma contra a equipe do Lecce. Duas equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. O Parma é o 18º colocado, a equipe do Lecce é o 16º colocado. As duas equipes têm a mesma quantidade de pontos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação dentro de casa. Dentro de casa, o Parma tem 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. E como visitante, a equipe do Lecce ela é o penúltimo colocado. Tem apenas 2 vitórias, 1 empate, 8 derrotas e o time tomou 19 gols. Tá ali entre os 3 piores as 3 piores defesas quando joga fora de casa. Galera, qual é a minha análise para esse jogo? O Parma, ele é o favorito da partida aqui com odd 2.15, enquanto o Lecce paga 3.50. O Parma, jogando dentro de casa, eu já assisti 3 jogos dele, tá? É um time que joga propondo bastante o jogo. É um time que começa a partida em cima do seu adversário. Inclusive, já vi isso acontecer contra equipes maiores da Itália e acabou sofrendo gols por conta disso. Só que teve um detalhe que me chamou bastante atenção. O Parma é uma equipe que costuma marcar muitos escanteios no início da partida, pelo menos os primeiros 2, 3 escanteios do jogo. E aí eu encontrei uma opção boa para a gente poder trabalhar para esse jogo, que é justamente aqui, ó, a equipe do Parma para marcar 3 escanteios primeiros no jogo. E observe qual é a situação aqui. Não é para marcar, vou dar um exemplo, vamos dizer que o Parma marcou um canto e o Lecce marcou outro canto.
Não é para marcar o terceiro canto do jogo, é para marcar 3 escanteios primeiro. Quem vai chegar em 3 cantos primeiro? O Parma jogando dentro de casa, dentro da zona de rebaixamento. Um jogo de 6 pontos contra uma equipe que tem a mesma quantidade de pontos e, pelo que eu vi do estilo do jogo do Parma no início, jogando dentro de casa, tem grandes possibilidades da gente pegar essa operação aqui. Uma odd interessante de 1,50 para a equipe do Parma marcar 3 cantos primeiro. Eu não estou dizendo que o Parma vai ter mais escanteios na partida, eu não estou colocando uma vitória do Parma, nada disso, eu estou colocando que o Parma vai chegar ao número de 3 cantos primeiro na partida do que a equipe do Leeds. É uma linha um pouco diferente dentro do mercado de escanteios, mas que eu gosto muito. Das últimas 23 operações no mercado de cantos, eu consegui êxito em 19, errando apenas 4. Então assim, temos boas probabilidades e possibilidades aí de pegar mais um green no mercado de escanteios. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta sexta-feira. Jogos aí não são das maiores equipes, mas é pelo menos dos principais campeonatos europeus. Deixei palpite gratuito para vocês, façam as suas análises, joguem sempre com responsabilidade. O jogo é para maiores de 18 anos, gosto sempre de frisar isso, beleza? Valeu, galera, abração. Sábado e domingo tem análise para vocês também. Hoje vai dar